Boa noite a todos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta com o Polêmica Espírita, nosso 15º programa, e iniciando aí a nossa segunda temporada, né? Onde nós iremos iniciar uma outra série de estudos, onde trataremos de assuntos diversos, né? Inicialmente, como vocês puderam notar, falamos aí sobre as questões que envolvem as reencarnações, de Allan Kardec, de Chico Xavier e tantos outros que apareceram, Francisco de Assis e tudo mais, né? Então, estamos aqui de volta tratando de um tema que, de certa forma, tem a ver com um pouco, né, ou bastante, enfim, depende do ponto de vista, com os nossos estudos anteriores, que é justamente a manifestação de espírito de pessoas vivas, né? Inclusive o Paulo, enfim, comentou, né, mas não talvez com a profundidade que ele gostaria, uma vez que iria certamente tomar muito tempo do estudo, né? Ia sair um pouco do foco do estudo. Então, uma vez que nós consideramos que esse tema é muito importante e que esclarece também toda essa polêmica que envolveu a questão da tese de Chico Xavier ser Allan Kardec, então nós retornamos com esse item, com esse tópico, com esse assunto, para que o Paulo Neto possa desenvolver, ele que tem, inclusive, um e-book, né, Paulo, falando sobre esse tema, não é isso? Exato, Arthur. Primeiramente, boa noite a todos. Esse e-book surgiu, na verdade, em função dessa celeuma toda, né? Uhum. Que começou a surgir algumas referências à personalidade de Chico Kardec, que a pessoa estava viva, para manifestar tinha que estar viva. E aí, eu falei assim, será que as pessoas vivas podem manifestar? Aí vamos correr atrás. Nós tínhamos mais ou menos uma ideia que na revista Espírita tinha alguma coisa a respeito disso, então tivemos que resgatar isso tudo, colocar tudo num lugar só, e acho que ficou um material muito interessante, porque você não acha esse tipo de pesquisa fácil, né? Uhum. E você junta aqui tanto de Kardec quanto dos autores espíritas clássicos, alguns casos interessantes, nós vamos até citar um deles aqui, Alexandre Akazakov, Gabriel Delano, Leandro Denis, está cheio de gente aí que coloca essa questão da manifestação de espírito de pessoa viva. Até mesmo para provar que se o espírito de pessoa viva manifesta, o morto também manifesta. A consequência é lógica, né? Entendeu? Sem dúvida. Não, realmente, né? Eu conheço esse material e é muito realmente aprofundado, detalhado, com várias fontes de peso, né? Plenamente confiáveis. E como eu dizia anteriormente, essa questão de Chico ter sido Kardec acabou envolvendo uma série de questões que são abordadas pelos defensores dessa tese e que são colocadas, inclusive, afrontando muitos princípios ou ensinamentos do Espiritismo. Como vocês vão poder ver, e daqui a pouco nós vamos tratar disso mais para o final, essas teses, por vezes até sensacionalistas, elas passam por cima de uma série de ensinamentos do Espiritismo, da codificação, para atender a essas expectativas, atender a essas vontades, né, que estão aí, são aí exteriorizadas por esses indivíduos que querem, de qualquer maneira, que suas teses sejam aceitas, sejam defendidas, sem que, por vezes, né, atendam a certos princípios doutrinários, alguns ensinamentos espíritas. Então, se passa por cima disso aí, não é mesmo? Então, é por isso que dá importância, né, de estudos assim, não só para ficarmos debatendo quem foi quem, né? Muita gente não entendeu, a maioria entendeu, mas muitos ainda não entendem que a gente não está buscando saber quem foi quem, mas sim corrigirmos determinadas questões que foram colocadas a público de maneira errônea, com base na própria doutrina espírita, quer dizer, falhas doutrinárias, erros doutrinários, né? Então, isso realmente é muito grave, e o próprio Allan Kardec fala disso, que quando nós verificarmos determinadas imprecisões, que nós devemos
efetivamente lutar para que, no bom sentido, né, lutar no bom sentido, para que esses enganos, essas inexatidões sejam devidamente corrigidas. Então, a questão aqui não é pessoal, não é nada disso, é fruto mesmo da nossa vontade de efetivamente colaborar para o bom conhecimento da doutrina espírita. Bem, o Paulo, já vou colocar aqui, nos trouxe, como sempre, né, o material escrito para que vocês possam acompanhá-lo. Paulo, contigo a palavra, então. Muito bem. Só completando aí, Arthur, desde o início, nosso foco foi o seguinte: nós vamos atacar, entre aspas, as ideias, jamais as pessoas. Né? Então, se a pessoa, depois de tudo que a gente fala, a pessoa ainda quer crer que Chico é Kardec, o problema é dela, nós não vamos obrigar a não aceitar. Né? Nós estamos oferecendo vários elementos para que cada um possa tirar a sua conclusão de quem não é. E não é por causa disso, daquilo outro. Juntamos N informações que a pessoa possa ter essa capacidade. Né? Nós já formamos a nossa opinião em função da pesquisa, mas nós não podemos forçar ninguém a crer igual nós estamos crendo, porque não tem jeito, não é esse o espírito da coisa. É esclarecer, e quem tiver de mente aberta e pronto para aceitar, vai aceitar. Quem não tiver, né? O que se pode fazer, né? Então, vamos lá. É necessário todo um estudo aprofundado, não é algo que você consiga abranger em 5 minutos, né? Sim. E o que a gente vê muito é opinião dentro do movimento espírita, muitas opiniões em cima de crenças, ou porque a pessoa acha que não é assim, então bate em cima daquela tecla. Um exemplo aí, depois eu acho que nós podemos até fazer uma live sobre o tema, é a questão das colônias, só para a gente entender. Tem gente que não aceita nem que a vaca tussa, tá certo? Mas de jeito nenhum. Gente, a coisa... eu falo assim, Arthur, se um cara igual o Herculano Pires aceitou, quem sou eu para negar? Tá certo? Herculano Pires, Leon Denis, Ernesto Bozano... Entendeu? Né? Então, Uma série deles. Como é que vai? Né? Então, vamos lá. Nosso tema que interessa, né? Isso aí. Só antes de você começar, lembrando que o nosso programa, né, esqueci de dizer no início, teve uma ligeira mudança de horário, tá? Então, não vai ser mais a partir das 8h30, sim, passará a entrar no horário das 20 horas, 8 horas da noite, portanto, mais cedo. Vamos lá, Paulo. Então tá. É só cumprimentar aqui a Sheila, o Ari e a Regina, que estão dando boa noite para a gente aqui, especificamente. Então vamos lá. Manifestação de espírito de pessoas vivas. Nossa frase inicial consta da resposta da questão 89A de O Livro dos Espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. Deu para entender? E isso, inclusive, eu falei com você uma hora que nós comentamos. Né? Então, por exemplo, se em algum lugar eu estou lá, o meu espírito está manifestando lá, então o meu pensamento está lá, porque o meu espírito é o pensamento que manifesta. Então não tem como ele estar lá e cá ao mesmo tempo, 2 lugares ao mesmo tempo. É um só, porque o espírito não é divisível. Tá? Ah, mas tem espírito igual Bezerra de Menezes que... Mas eu não vou comparar com Bezerra de Menezes. E lá ele não se divide, ele irradia pensamento, que é totalmente diferente. E, obviamente, pelo grau de evolução dele, né? Então, boa noite aí, Francisco Rebouças. Vamos lá. Vou fazer uma pequena introdução. Camilo Flammarion, no livro As Forças Naturais Desconhecidas, nos fala o seguinte: é dever do investigador abster-se completamente de qualquer sistema de teorias, até que ele tenha reunido um número de fatos suficiente para formar uma base sólida sobre a qual ele possa raciocinar. Um dos grandes obstáculos a gente enxergar o óbvio dentro de uma pesquisa é você ter uma ideia pré-concebida. Você já tem um sistema de teoria para dizer aquilo que você vai estudar, porque a tendência é você querer referendar essa teoria, tá certo? Então, quando você entrar, você tem que pensar, para que lado que der, tá bom. Deu para entender? Nós não podemos ter lado nas coisas. O resultado é que vai falar. Então, isso é importante. E outra coisa que ele falou, reunir um número de fatos suficiente. Então, não é uma informação só, não é duas, muitas vezes é 3, é 5, é 10. Tem casos que pode até ser uma, mas a maioria, quanto maior o número de informações que nós temos, é interessante.
E isso vocês vão ver aqui. Tem que haver honestidade intelectual, né, Paulo? Sim. E aqui vocês vão ver essa questão aí da manifestação vai ficar até parecendo repetido, mas eu preciso dar uma base sólida, igual o Familião está falando, em vários pontos da doutrina, para não falar assim, não, isso é o Paulo que pensou. Não, eu não pensei em nada, eu vou mostrar que tem base para o que nós vamos falar aqui, né? Ou pelo menos a ideia que a gente chegou. Então, a condição necessária para sustentar a hipótese de que um espírito ou pessoa viva tem realmente se manifestado por algum canal mediúnico é provar de forma incontestável que todas as vezes que houve alguma manifestação, a pessoa, estava dormindo ou em algum estado alterado de consciência, ou êxtase, por exemplo, para que sua alma pudesse se emancipar do corpo físico e manifestar-se. Então, veja bem, se tem uma pessoa viva se manifestando em algum lugar, para resumir, ela tem que estar dormindo ou em êxtase, porque só assim o espírito dela sai do corpo para ir para qualquer lugar. Ou como diz o outro, né, Arthur, baixar em qualquer centro. Tá certo? Então, se ela está no estado de vigília, o espírito não sai do corpo, então ela não tem como manifestar. É bem simples. E isso que eu foco. O tempo todo vocês vão ver isso. Tá? Bom, em qualquer tema que nos propomos a estudar, uma coisa é imprescindível. Nós vamos buscar isso da Revista Espírito do ano de 1863, Kardec falando lá no artigo Estudo sobre os Processos de Bolzino. Então, ele diz assim, o preconceito, num sentido qualquer, é a pior condição para um observador, porque, então, tudo vê e tudo refere do seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente não é o meio de chegar à verdade. Foi praticamente o que nós comentamos, acabamos de comentar quando nós falamos do Caminho do Familião. É exatamente isso. Né? E no que tange a questão do Chico Xavier, tem muita gente que se horroriza pelo fato de Chico Xavier ter reencarnado múltiplas vezes no sexo feminino, como se isso fosse algo que atentasse contra o Chico Xavier. Quer dizer, então denota aí já um preconceito, né, terrível, né, como se aquilo fosse diminuir o Chico Xavier, e aí, para enaltecê-lo, passam, então, a ligá-lo apenas a homens e figuras muito elevadas, né, de grande reconhecimento no passado, como Francisco de Assis, João Evangelista, Platão. Quer dizer, Chico Xavier foi quase todo mundo, inclusive o próprio Allan Kardec, na opinião desses contrários. Visto que este fenômeno é algumas vezes designado de desdobramento, vejamos qual é o seu significado. Nós não estou pegando o dicionário de filosofia espírita de Palhano Júnior, Lamartine Palhano Júnior. Então, diz desdobramento. Transe no qual o espírito do persciente desloca-se e vai a outros lugares. Desloca do corpo, né? Claro. Outros lugares, distantes ou não, fora da dimensão tempo e espaço, e descreve o que vê e o que faz. É o processo de exteriorização do perispírito, decorrendo vários outros fenômenos. Na verdade, quando a gente fala que o espírito sai do corpo, não é o espírito que sai propriamente dito, né? Sai é o perispírito, e como o espírito está agarrado ao perispírito, ele sai junto. Então, sai espírito e perispírito, vamos dizer assim, né? Para a gente entender. Né? Então, aí continua Palhano Júnior. A bicorporeidade, ou bilocação, por exemplo, é a materialização do perispírito do médium desdobrado, emancipado parcialmente ou momentaneamente do corpo. Como qualquer tipo de trânsito, o médium pode estar consciente ou não. Alguns casos de manifestação de espírito de pessoas vivas pode ocorrer de que no lugar que o espírito está se manifestando, há uma certa materialização do perispírito, de forma tal que as pessoas que estão naquele local o vê aquela pessoa. E aí vai ficar a confusão. Mas ela está aqui, o corpo dela está lá, como é que... Entendeu? Aí fica a dúvida. Por quê? Né? Mas isso pode ocorrer. Não são todos os casos, mas ocorre. Mas um médium vidente, quando houver a manifestação do espírito de pessoa viva, ele vai enxergar a pessoa viva tal como ela está lá no corpo, na aparência do corpo físico dela. Isso não tem dúvida nenhuma. Bom, aí vem o Kardec na Revista Espírita de 1866, os Evangelhos explicados, ele está se referindo a Rostein, para variar.
Nós o dissemos 100 vezes. Para nós, a opinião de um espírito, qualquer que seja o nome que traga, não tem senão o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica, para que as coisas que não podemos controlar por nossos próprios olhos. Isso é muito importante. E por que eu estou trazendo isso? Porque tem num certo ponto lá da Revista Espírita, tem um espírito que vai dizer que há a possibilidade da manifestação de espírito em estado de vigília. E é só um que tem. Então, todas as outras informações vão negar isso. Então, eu estou mostrando, e uso muito esse espírito para justificar essas manifestações. Então, a opinião de um só não faz, né, não faz o controle universal. Tá? E aqui nós vamos ver ao longo da exposição que várias coisas vão ficar muito claras nessa questão. Em estado de vigília, não tem como o espírito de uma pessoa viva se manifestar. Então, agora vamos partir, né, porque o ponto mais importante, que é a análise doutrinária do tempo. Na obra, o que é Espiritismo? Qual o estado da alma durante o sono? No sono, é o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude de suas faculdades. Aproveita do repouso do corpo, dos momentos em que ele dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Separadamente, como assim? Separado do corpo. O espírito vai agir separado do corpo. O corpo vai ficar num lugar, o espírito vai estar em outro. E toda vez que a gente fala espírito, vamos entender espírito perispírito, tá? Só para fixar. Durante a vida, qualquer que seja a distância que esse transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse lado. Aí eu acho até interessante, viu, Arthur? Sim. Se você está numa reunião mediúnica e não tem um médium vidente, de repente apresenta o espírito de pessoa viva, assim, sobe, meu irmão, como é que subir? Ele não vai subir de jeito nenhum, ele está preso no povo, cara. Agora, quando você tem um vidente, o vidente vai conseguir identificar, porque vai ficar esse, vamos dizer, esse rastro, né? Que é o cordão fluídico, o cordão de prata, que vai se esticar e ele não vai ver o final dele, mas ele vai ver que está sempre ligado àquele espírito. Então, esse que tem esse cordão umbilical, ou cordão fluídico, né? É o encarnado. Então, fica muito fácil de identificar quando você tem um médium vidente, né? Então, aqui, por exemplo, é uma imagem que nós conseguimos para identificar o que é o cordão fluídico, o cordão de prata. Então, aqui nós temos o espírito e o perispírito, e aqui tem um corpo físico. O espírito saiu do corpo, mas ele vai manter-se ligado ao corpo. Isso que esse laço só se rompe com a morte. E se rompeu com a morte, então é manifestação de defunto, não é de pessoa viva. Sim. Tá certo? E ele se estica até, se você quiser, se você sair da Terra, ele vai junto. Ele não desliga nunca do corpo, tá? É igualzinho, eu não sei como é que o pessoal chama, papagaio, pipa, sabe? Que você solta. Então, aquela linha onde aquela linha. É mais ou menos essa ideia. Tá? Vai ficar sempre preso. E qualquer coisa que possa acontecer com o corpo, essa ligação do espírito, ou perispírito com o corpo, vai fazer assim, que ele volte com uma rapidez de relâmpago mesmo, para retomar o corpo diante de uma situação que possa estar precisando da atividade do espírito lá junto ao corpo. Tá? Ele costuma ter tomar um choque. Algumas vezes, a gente sente uma certa imobilidade durante a noite. Está dormindo e tal, você quer mexer, o corpo não consegue, quer falar, não consegue. Muitas vezes, não vou dizer que são todas as vezes, é o momento que você está retornando ao corpo. Então, uma certa lucidez, mas você não consegue fazer nada. Aí você fala assim, morri. Não morreu ainda não, pode ficar tranquilo. Mas que essa sensação é muito ruim, E não tem como refazer, né? Então, não existe essa do indivíduo morrer e voltar à vida. Se houve um rompimento do laço fluídico, esse laço não pode ser, né, retomado ou consertado, enfim. Não é isso? Exato.
Aí uma pergunta feita ao Espírito de Moza. Moza, segundo as informações que a gente tem lá na própria revista Espírita, habitava o planeta Júpiter. Então, por estar habitando o planeta Júpiter, é um espírito superior. Pelo menos em relação a nós, é claro. O médium poderia se pôr em relação com a alma de um vivo e em que condições? Facilmente. Se o vivente dorme. Aí já começa. Se o vivente dorme, ou seja, se a pessoa viva dorme, consegue se manifestar. Se não, né? Aí Kardec vem e comenta. Se uma pessoa viva for evocada no estado de vigília, o estado de vigília é esse estado que a gente está aqui, conversando, falando, né? Acordado, né? Pode adormecer no momento da evocação. Então, se eu estou falando, alguém me invocar e eu atender essa evocação, porque não é coisa tão simples assim também, você pode ter certeza, eu vou ficar estático aqui, parado, vocês não entenderam nada. O Paulo não está falando nada. O que aconteceu com ele? Parece que a minha imagem congelou. Tá? Ou pelo menos experimentar um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Suspensão da faculdade sensitiva, você não ter conhecimento ou consciência do que ocorre à sua volta. Mas, muito frequentemente, a evocação não dá resultado. Evocação de quê? De uma pessoa viva em estado de vigília. Sobretudo se não for feita com uma intenção séria e benevolente. Né? E se o espírito evocado está numa atividade que ele pode nem atender também. Né? E tem algumas situações na revista espírita que foi perguntado, podemos invocar o espírito fulano? Assim, não, que ele está reencarnado. Então, ele está numa situação de atividade física que não podia sair o corpo, senão era perigoso para ele. Algo grave podia acontecer. Então, a evocação não é assim a torta direita, é uma coisa fácil de se fazer. E vai falar, num certo ponto aqui, que o melhor momento de evocar o espírito de pessoa viva é quando ela dorme, está dormindo. E aí vai fechar com a informação de Moza. Certo? Aí vocês... Oi. Não, só lembrando que as pessoas que estão fazendo perguntas, a gente vai respondê-las para o final. Tá. Na revista Espírita de 1858, mês de julho, Allan Kardec registra uma carta que lhe foi enviada pelo senhor Jobart de Bruxelas, na qual diz, então o senhor Jobart está falando, vi evocar uma pessoa viva, ela sentiu uma síncope até o retorno do seu espírito. Síncope, o que é? É perda momentânea da consciência. Então, a pessoa viva foi evocada e ela atendeu, então ela ficou lá paradona, sem... tá certo? Ó, você vê como é que as coisas estão fechando, tá? Sem dúvida. Bom, aí nós vamos ter, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações escritas, tá? Não são todas, só nas escritas. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito do médium, ou seja, o espírito do médium pode dar a comunicação, e aí é o que se chama animismo. Tá? Eu acho até que faz uma confusão muito grande, porque os espíritos que se manifestam não tem como não usar algo do conhecimento do médium, e isso, para mim, eu não acho que é animismo, porque ele usa elementos dele, o animismo se o espírito do médium manifestar. É outra coisa, mas há uma confusão muito grande e eu não posso também firmar muita posição em cima disso, porque é um estudo que eu preciso fazer ainda. Né? Essa é uma ideia que eu tenho, não quer dizer que eu estou certo também não, tá, gente? Só uma ideia. A gente tem uma ideia inicial, vai na pesquisa, muda tudo. Tá certo? Então, lá a resposta é: a alma do médium pode comunicar como a de qualquer outro espírito, né? Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Se goza de certo grau de liberdade. Esse grau de liberdade só acontece quando? Quando ocorre a emancipação da alma. A alma só emancipa quando? Quando o espírito dorme ou está em êxtase, um estado alterado de consciência. Né? Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita sem que a chameis. Porque ficais sabendo. Entre os espíritos que invocais, alguns estão encarnados na Terra. Aí você suba, meu irmão. Eles então
vos falam como espíritos e não como homens. Então, eles podem assumir o conhecimento que eles têm de outras vidas e falar nessa condição de espírito. Né? E a gente pode até estranhar. Esse cara que não sabia nada, por que ele desencarna lá? Ele está sabendo muita coisa. Porque ele pode ter, não quer dizer necessariamente. Tá, gente? Bom, sobre o inconveniente da evocação do espírito de uma pessoa viva. Nós vamos estar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25 das evocações, item 282. A brusca suspensão das faculdades intelectivas durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Então, de certa forma, é perigoso? Sim. Né? Então, não podemos evocar a pessoa viva, porque se ela atender e o espírito é afastado do corpo, isso pode causar uns sérios prejuízos ao corpo. Então, quem está falando que é perigoso, oferecer perigo, não sou eu. Bom, informações mais específicas relativas ao tema consta do Livro dos Médiuns, do capítulo 25, das evocações, item 284, que trata especificamente das evocações de pessoas vivas, do qual, desse item, né, destacamos as seguintes questões. Entra lá, pergunta e resposta, nós vamos pegar só algumas, não vamos pegar tudo, não, mas só para a gente ter uma ideia. A encarnação do espírito constitui obstáculo absoluto à sua evocação? Não. Mas é necessário, olha aqui, é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. E quando vai ter esse momento? Dormindo, estático, estado alterado de inconsciência. Quanto mais elevado for em categoria o mundo onde se acha o espírito encarnado, tanto mais facilmente ele virá. Porque em tais mundos os corpos são menos materiais. Então, veja bem, se eu estou chamando um espírito, vamos supor, a gente acha que ele esteja desencarnado. Né? Um espírito que desencarnou. E se ele está encarnado no mundo, ele pode vir ou não? Pode, se ele tiver evolução. E a minha surpresa foi grande, porque numa pesquisa que nós fizemos assim, mais recentemente, é descobrir que o mentor da Sociedade Espírita de Paris, sabe quem é? Lembra quem é, Arthur? Mentor da Sociedade Espírita de Paris? Agora não estou lembrado, não. São Luís. Já vi falar nele. Então, tem uma informação que o São Luís, na verdade, ele estava encarnado em Júpiter, cara. Assim como o Mozart também, né? Como o Mozart. Então, você veja, nós temos... O São Luís tecnicamente, uma manifestação de espírito de pessoa viva. Sim. Então, ou seja, o corpo dele estava dormindo em estado de alterado de consciência, o espírito dele desdobrava, o espírito que a gente fala, espírito vinha cá, dava orientação, coordenava, né? Sim. Ok? Pode ser evacuar espírito de uma pessoa viva? Sim, visto que se pode evacuar espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Então, ele pode sair sem ser evocado. Ele pode atender a evocação, como pode sair sem ser evocado. Dependendo da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Claro, né? Olha agora. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Quando fala evocado é porque ele atendeu, né? Atendeu a evocação, tá? Dorme ou cochila é quando o espírito está livre. Está livre, ou seja, quando ele dorme ou cochila, ocorre a emancipação da alma, ou seja, a alma sai do corpo físico. Então, nesse estado, ele pode atender as evocações. Fora disso, não tem como. Né? Muito claro, né? Eu também acho isso aí, né? Porque o que ele levantou lá não tem como. É o que a gente diz, pessoal. Tudo a gente tem que investigar, tem que estudar, porque senão, né, vira apenas uma opinião, mas opinião por opinião, sem uma base doutrinária, né, não vai passar de uma opinião, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente de se aprofundar antes de sair aceitando as teorias, aceitando opiniões que tem por aí, às vezes de confrades espíritas bem intencionados até, mas que às vezes estão equivocados, estão apenas dando vazão à emoção,
né, e tudo mais, sem ter uma análise efetivamente racional da questão. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa viva acordada. Acordada é o estado de vigília. Embora difícil, não é absolutamente impossível, porque a evocação produz efeito. Pode acontecer que a pessoa adormeça. Deu para entender? Olha, ele está lá, está aqui, está falando, evocou, ele vai atender e tá, vai adormecer. É isso que ele está falando. Então, se ele adormeceu, não está acordada, cara. Quando ela atendeu a evocação, antes de atender é assim, né? Mas a partir do momento que ela atendeu a evocação, ela já não está acordada mais, ela adormeceu. É isso que tem que ficar claro. Né? Mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão, olha lá, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária a atividade inteligente do corpo. Então, cara, isso é muito forte, isso aí. Muito claro. Uhum. Né? Aí Kardec vai fazer uma observação. Prova a experiência que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos um torpor aproximado do sono. Embora semelhante efeito só se possa produzir por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dará. Veja bem, então, assim, você vai evocar uma pessoa viva, você tem que ter uma vontade muito forte e ela tem que ter simpática a você para atender. Então, são mais condições que aparecem por aí, dificultando mais ainda a questão da manifestação de uma pessoa viva. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, olha lá, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir, oporá resistência e, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Então, percebe-se que o tempo todo, até aqui, o tempo todo está falando da necessidade de dormir, de adormecer. Porque é aí que o espírito sai do corpo. Sim. Sem isso não tem como. Né? Concurso, daí, olha o que eu falei, que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural. Aí. Uhum. Né? Porque estando livre, então é no sono que o seu espírito emancipa do corpo, então ele está livre. Seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Uhum. Né? Livre dos médios, né? Que nós estávamos lendo aqui. Esses dois casos muito citados por Deus e o mundo aí, inclusive para justificar aqui a questão de Chico e Kardec, citam esses dois casos também. Santo Afonso de Ligório, que foi canonizado antes do tempo previsto por haver mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes o que passou por um milagre. E aqui quem está falando é Kardec, né? Da MCP, que eu tirei. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e, no momento em que pregava, seu pai, em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte. Neste momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e faz conhecer o verdadeiro criminoso que mais tarde sofreu o castigo. Foi constatado que Santo Antônio, no mesmo momento, pregava na Espanha. Então, as duas pessoas estavam no lugar, os espíritos deles se deslocaram e foram para outro lugar que foram vistos. Uhum. E como não entendia nada do fenômeno, milagre, é o santo, o cara só santo faz isso. Aí santificaram os caras. Né? Só que vamos ver o que Leão Denis vai falar. Santo Afonso de Ligório, achando-se adormecido em Arienzo, pôde assistir à morte do Papa Clemente XIV em Roma. Achando-se adormecido. Santo Antônio de Pádua, estando em Pádua a pregar, interrompeu de repente em meio do sermão e adormeceu. Olha o que eu falei, se me evocar, fica aqui dormindo parado. Olha se não é isso. Exatamente. Então, os dois que são considerados como pessoas que foram evocadas no momento de vigília, ou que foram manifestadas no momento de vigília,
Quer dizer, a ideia que ele quer passar aqui, tanto quando o corpo estava em vigília e ele está manifestando. E aqui nós temos o Leon Denis, não, ele está dormindo. E por tudo que nós vimos até aqui, ele tinha que estar dormindo mesmo. Uhum. Não é pela opinião de Leon Denis, é por tudo que nós já vimos que está na codificação. Uhum. Porque ele não está ferindo nada que nós falamos daqui para trás. Absolutamente nada, muito antes pelo contrário. Ele está referendando o que foi falado. Sim. Então, Revista Espírita de 1859, mês de outubro. Podemos ver o teor da ata da sessão de 9 de setembro de 1959, da qual destacamos. Will, antigo autor dramático e ator do Teatro de la Cite, não sei como pronuncia também, tá aí, você pode acreditar, tudo se quiser. Era um rapaz inteligente, de notável beleza e possuía uma grande fortuna. Aí eu cortei um pedaço, porque para poder caber, coisas que muita gente não interessa, né? Morreu em Bicêtre, onde ficou 20 anos, surdo, mudo e cego, recebendo comunicação apenas quando lhe rabiscavam os caracteres da palma da mão. Então, para comunicar com ele, pegava a caneta, escrevia na palma da mão e ele entendia o que a pessoa estava falando. Então, eu respondi por escrito. Então, ele conseguia responder por escrito. Uhum. Essa posição excepcional pareceu oferecer interessante matéria de estudo psicológico. Consultado a respeito, o Espírito São Luís, presta atenção. Aí ele respondeu: não o evoqueis, ele está reencarnado. Ou seja, naquele momento ele não podia atender. Então, por que ele não podia atender? Certamente estava no estado de vigília, que naquele momento não podia sair. Em seguida, forneceu diversas informações sobre os antecedentes do rapaz, as causas e as circunstâncias de sua enfermidade. Então, deu a descrição geral por quê, que nasceu daquele jeito, tal. Mas está aí. Né? Bom, certamente que a resposta de São Luís não deve ser tomada ao pé da letra. Certamente, de novo, aí que lasqueira. Ele estava querendo dizer que naquela hora não deveria ser evocado, pois estando vivo, poderia lhe causar algum problema. Lembra que Kardec falou lá? Sim. Já ficou bem claro que se o espírito de pessoa viva atender a uma evocação, o seu corpo físico cairá em sono, um estado estático. E isso, dependendo do momento, poderá colocá-lo em risco a sua própria vida. Claro? Muito claro. Revista Espírita de 1860, o diálogo que se deu com o Conde R, na manifestação ocorrida em 25 de novembro. Citaremos especificamente as perguntas 1 a 4, 8 e 21, para, dessa última, destacar a nota de Allan Kardec que ele serve. Então, o Espírito manifestou um diálogo, tá? Então, várias perguntas, eu tirei um punhado, porque também não interessa o nosso tema, e peguei algumas aqui. Evocação, então evocação. Evocou. O Espírito, quando aparece, eu estou aqui. Né? Tendes, neste momento, consciência do desejo que expressasse de ser evocado? Perfeitamente. Porque quando ele vive, ele falou assim, eu morrer, vocês podem me evocar. Rapidinho. Né? Em que lugar vos achais aqui? Entre vós e o médium. Então eles, no ambiente, ele desencarnado, presta atenção, ele é desencarnado. Ele se localizou lá. Vendes, então, claramente, quanto assistir pessoalmente às nossas sessões, mais ou menos, mais um pouco. Não, desculpa, esse cara aqui está vivo, ao contrário. Ele está vivo, combinado, para evocar o espírito dele. Então, evocou. Então, aqui, vede-nos tão claramente como quando assistir pessoalmente às nossas sessões. Então, ele diz o seguinte, que ele vive assistir as sessões. Então, é isso aí. Então, eu fiz confusão. Aí ela responde, mais ou menos, um pouco velado. Eu ainda não durmo bem. Não durmo bem, ele está vendo lá, mas ele está lá bem, né? Aquele estado, né, de cochilo que o Kardec falou lá, né? Ele conseguiu sair, mas ele não está dormindo bem, então ele não assumiu, né, vamos dizer, as condições ideais para poder se manifestar. Então está lá, chegando no ponto, né, mas não. O estado que está é semelhante ao de um sonâmbulo. O sonâmbulo é aquela pessoa que geralmente eles levavam o sono, né? O sonâmbulo não é sono, né? É um médico
que era induzido geralmente por passe magnético, né? Hoje a gente fala em passe magnético, mas lá na época era magnetismo, né? Uhum. Então fazia a aplicação do passe e o cara dormia. Dormia, o espírito saía, e aí dava comunicação, entrava em contato com os espíritos, faz informação e por aí afora. Aí ele responde, não inteiramente, meu corpo dorme, meu corpo dorme, olha você ver. Quer dizer, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme. Suas faculdades orgânicas estão modificadas em nono lado. Só que eu devia ter colocado aqui, eu não sei exatamente onde está essa informação, se vai estar na Revista Espírita, se em um outro lugar. Por que o sonâmbulo fala que não dorme? É porque ele está consciente do lado de lá. Se ele está consciente do lado, ele não vai aceitar que está dormindo, cara. Entendeu? É só isso, mas na verdade ele dorme, o corpo dorme. Ele não, mas o corpo dorme. Né? Então, ele fala, o sonâmbulo não dorme. Dorme sim, o corpo dele dorme. O sonâmbulo está na condição de espírito, sim, ele não está dormindo, está acordado. Então, tem que esclarecer, porque senão faz a confusão danada. O estado do vosso corpo sente uma modificação fisiológica qualquer em consequência da ausência do espírito? Então, se o seu espírito sair, seu corpo está sentindo alguma coisa? De nenhum modo. Estou num estado que é chamado do primeiro sono. Sono pesado. Olha lá. Sono pesado e profundo que todos experimentamos. E durante o qual nos afastamos do corpo, do nosso corpo. Aqui no início, ele falou que não estava dormindo bem. Já lá na questão 21, já estou lá na Morfeu que... Bom, aliás, isso aqui seria interessante colocar, ressaltar que a pessoa vive, senão eu vou acabar fazendo confusão de novo. Para não fazer confusão nas próximas que a gente possa fazer. Tá. Aí a nota de Kardec. O sono que não era completo no começo da evocação, se estabeleceu pouco a pouco, em consequência do próprio desligamento do espírito, que deixa o corpo num maior repouso. Entenderam, né? Então, à medida que foi sair o sono está profundo, mas à medida que saiu, o corpo dormiu assim profundamente. Saiu mesmo. Claro, fica que o desprendimento do espírito provocou o sono. Olha aí. Pois, como dito por Allan Kardec, em consequência do próprio desligamento do espírito que deixa o corpo num estado maior de repouso. Né? Item 455 do Livro dos Espíritos vai falar do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase, de segunda vista, então não vamos ler esse pedacinho aí. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz fenômenos conhecidos pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Percebem as coisas ausentes por toda parte, onde a alma possa estender a sua ação. Vem, por assim dizer, através da vista ordinária e por um pouco espécie de miragem. Então, o que dá para entender da segunda vista, aí, Arthur, se quiser entrar também, é que há um deslocamento pequeno do perispírito do médium, então ele, nessa condição de estar no mundo espiritual, ele consegue enxergar os espíritos, provavelmente um sono, tá? E não é igual a manifestação que a gente está falando aqui. Tá? É mais ou menos por aí. Exatamente, ele vê não com os olhos do corpo físico, né? Mas ele vê enquanto espírito, realmente, como você falou, como que parcialmente emancipado. Isso. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O estado dele é modificado. O olho tem algo de vago, olha pra você ver. Um parecendo um êxtase aí, entendeu? Ele fica sem ver, fica olhando para o vazio que tem lá assim. Né? Toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Então, ele está num estado alterado de consciência. Pode não estar no sono profundo, mas não está no estado alterado de consciência. Para quê? Para que esse deslocamento pequeno, né, e desse deslocamento pequeno, ele possa ver o mundo espiritual e com os olhos do espírito. Então, aqui o fenômeno acontece no estado de vigília, porém, as condições da pessoa alteram-se de tal modo que, na prática, é uma espécie de exaltação. Ou seja, não está nas condições normais de vigília, ou seja, em pleno estado de consciência, como ocorre
nos momentos de absorção, de meditação, de devaneio, onde a alma parece não estar mais preocupada com a Terra. Vejamos mais essa questão constante do Livro dos Médiuns. 46A. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que evocasse a distância e, ao mesmo tempo, que respondia verbalmente a uma outra pessoa? Olha aqui, presta atenção. Ele estaria em 2 lugares ao mesmo tempo. O espírito estaria em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ele vai lá. A faculdade de se comunicar simultaneamente em 2 lugares diferentes só pertence aos espíritos completamente desprendidos da matéria. Que aí ele consegue irradiar o pensamento. Na verdade, o espírito não se divide em 2, ou 3, ou 4, sei lá, para ficar em cada lugar. Ele irradia o pensamento e consegue irradiar o pensamento a vários lugares ao mesmo tempo. Uhum. É isso que acontece. Né? Aí, Revista Espírito de 1860, comentário de Kardec. O senhor vê, não fala quem é, né? O autor dessa carta é oficial da Marinha, atualmente em viagem. Poderia ser interessante ver se, evocando-o, confirmaria as suas lembranças, mas haveria possibilidade de preveni-lo quanto à nossa intenção. E, por outro lado, em razão do seu estado, poderia ser difícil encontrar um momento possível. Ou seja, não combinou de evocá-lo, mas aquele momento, não será que vai ser um momento adequado? Olha, você vê a preocupação de Kardec. Então, não é assim, igual a gente pensa que é. Todavia, não nos foi dito para chamar o seu anjo guardião. Aliás, todavia, nos foi dito para chamar o anjo guardião. Quando quiséssemos evocá-lo e que ele nos diria se poderíamos fazê-lo. Ou seja, o espírito da pessoa viva, antes de chamá-lo, perguntou ao anjo da guarda, ô anjo da guarda do Paulo, pode chamar o Paulo? Pode evocar o Paulo? Ele fala assim, pode, beleza. Ou seja, é porque ele tem condições. Ele está dormindo, ou está fácil para dormir, está assistindo novela deitado na sua parte, já viu, né? E qualquer coisinha você viaja, né? Mais ou menos por aí. Então, olha para você ver a preocupação de consultar o anjo da guarda, o guia, o protetor da pessoa, para saber se pode evocar ou não. Você vê que a questão do estado de vigília é muito séria. E não é como eles estão falando por aí, não, cara. Sinto muito. Sim. Aí, evocação do anjo da guarda do senhor vê. Já que tem que evocar, atenda ao vosso chamado. Então, ele se apresentou. Conheceis o motivo que nos faz desejar evocar o vosso protegido. Trata-se não de satisfazer uma vã curiosidade, mas de constatar se isso for possível, um fato interessante que a ciência espírita, o da lembrança de sua precedente existência. Então, eu queria evocar aquela pessoa para saber se ele no mundo espiritual lembrar de uma existência anterior. Né? Aí o espírito responde, compreendo o vosso desejo, mas no momento, seu espírito não está livre. Está ocupado ativamente pelo seu corpo e numa inquietação moral que o impede de estar em repouso. Pô, gente, tá certo? É uma coisa em cima da outra, entendeu? Referendando a outra, não tem nada aqui que está ferindo. E cada vez mais está mantendo a situação. Né? Então, lá, o seu espírito não está livre. O que ele está querendo dizer? Que ele não está dormindo, não está em êxtase. E no final, ó, o moral que impede de estar em repouso. Em repouso o quê? Dormindo. Olha você ver. Tudo fechando. Revista Espírita de 1865. O senhor Rui, membro da Sociedade de Paris, nos transmite o fato seguinte. Conheci, disse ele, em 1862, um jovem surdo-mudo de 12 a 13 anos e, desejoso de fazer uma observação, pedi aos meus guias protetores se me seria possível evocá-lo. Então, ele está querendo fazer pesquisa. Ó, será que eu posso evocar esse surdo-mudo aí? Posso? Perguntou aos guias. Olha para você ver a coisa, como é que é interessante. Lá para o anjo da guarda, aos guias. Então, a coisa não é, como se diz, não é assim, não. Tendo a resposta sido afirmativa, eu sei, pode evocar sim, né? Fiz vir essa criança em meu quarto e a instalei em uma poltrona em companhia de um prato de uva que se pôs a debulhar com pressa. Coloquei-me de minha parte numa mesa, pedi e fiz a vocação como de hábito. Ao cabo de alguns instantes, minha mão tremeu e escrevi. Eis-me. Olha, então o evocador e o evocado estão no meio ambiente.
Uhum. Um está em atividade, quando ele evocou, o espiritismo é aqui. Agora vamos ver o que aconteceu. Eu olhei o menino, ele estava imóvel, os olhos fechados, calmo, adormecido, o pato sobre os joelhos e tinha parado de comer. Dirigi-lhe as seguintes perguntas: onde está neste momento? Em vosso quarto, em vossa poltrona. Quer me dizer porque é surdo mudo de nascença? É uma expiação dos meus crimes passados. Quais crimes? Pois cometeste, fui parricida. Então, preste atenção. Aqui, então, assim, ele evocou e ele respondeu. Quando ele respondeu, o Sorro olhou para ele. Então, ele estava lá dormindo. Então, está fechando com a informação. Tem que dormir para sair. Né? Aí Sim. continua lá. Pode me dizer se tua mãe, que amas tão ternamente, não teria sido, seja como teu pai ou tua mãe, na existência da qual faz, o objeto de crime que cometeste? Ou seja, você não matou, não foi seu pai e sua mãe, não, da atual. Em vão esperei a resposta. Minha mão ficou no imóvel. Levei de novo os olhos sobre o menino. Então ele parou de escrever, olhou para o menino de novo, né? Ele acabava de despertar. Uma coincidência? Não é, né? E comia avidamente suas uvas. Tendo então pedido aos meus guias explicar-me o que ia acabar de se passar, me foi respondido: ele te deu as informações que desejavas. E Deus não permitiu que te desses as outras. A questão dos pais e da mãe. Você entrou na seara que não era para você ter entrado. Então nós cortamos a comunicação. Veja bem que é um caso simples, mas um caso está provado tudo ali. Tá? Quando ele invocou, ele estava acordado, pode ser invocado? Sim. Quando é invocado, o que acontece? Ele dormiu. Aí o cara estava escrevendo e tá, a comunicação depois parou. Quando ele olhou, o cara tinha acordado. Está aí, a prova está aí. Que o espírito em estado de vigília não se manifesta. Mais que isso. Aí vem Kardec com a nota. Faremos de nosso lado uma outra observação sobre esse assunto. A prova de identidade resulta aqui do sono provocado pela evocação e da sensação da escrita no momento do despertar. Quanto ao silêncio guardado sobre a última pergunta, prova a utilidade do véu lançado sobre o passado. Muito interessante. Melhor deixar de acreditar para não dar problema. Livro dos Médios. Aí destacamos esta pergunta feita a Santo Afonso de Ligório. Aquele que, né? Você viu? Uhum. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares. A alma é capaz de dividir-se. Olha para você ver quem estava lá. Uhum. Desde que se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro. Em todo caso, jamais se encontrará num estado perfeitamente normal. Em todo caso, jamais se encontrará num estado perfeitamente normal. Estará sempre num estado mais ou menos estático. Aí, ó. Sim. Né? Observação, Kardec. A alma não se divide, no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. E isso também para espírito, né? Certa evolução. Dá-se o que se dá com uma luz que pode refletir simultaneamente em muitos espelhos. Mas isso só para espírito de certa evolução também, para irradiar pensamento. Tá? Mas é importante assim, quando a alma é capaz de dividir isso, o cara fala, opa, aí, tá vendo? Não é bem assim, né? Foi muito pensado, que a alma não divide, quem fala é Kardec, não sou eu. Né? Livro dos Médios. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, portanto, dois corpos. Mas, desses dois corpos, somente um é real. O outro é simples aparência. Simples aparência é porque está falando que é o perispírito. Né? Pode dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Quando o indivíduo desperta, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Quando desperta, então está dormindo. Sim. Né? Não parece possível, pelo menos não temos exemplo algum do fato, e a razão o demonstra, que, quando separados, os dois corpos possam gozar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Ficou claro ou não? Muito claro. Claríssimo.
Então, é só um corpo que a inteligência se manifesta. E qual corpo? Aquele onde que o espírito está. Tá certo? Porque a inteligência é da alma. É. Né? Então, por exemplo, lá, o Santo Antônio de Padre estava lá de Padre defendendo o pai. Onde que estava o espírito dele? Estava em Padre. O corpo dele estava... Aliás, ele estava em Padre mesmo, né? Uhum. O corpo dele estava em outro lugar. Mas no corpo dele, em outro lugar, a inteligência não estava naquele corpo. Então, o corpo dele lá não podia falar. Por quê? Porque o espírito dele estava em outro lugar. O espírito não se divide. Então, onde que está a manifestação da inteligência? O espírito está lá. E isso tem que ficar claro. Isso é elementar, né? Um princípio. É um princípio elementar, né? Ser indivisível, né? Vamos lá. Gabriel Delane, agora no livro A Alma Imortal, vamos transcrever dois trechos dela. Vê-se, pois, que, de modo geral, para que a alma possa desprender-se, é preciso que o corpo seja mergulhado em sono. Você viu que lá no início nós falamos que temos outras fontes que provam isso, né? Sim. Ou que os laços que de ordinário aprendem o corpo se hajam afrouxados por uma emoção forte ou pela enfermidade. Até uma questão da enfermidade pode levar a um desdobramento ou emancipação da alma. As EQMs estão aí para provar. Sim. Né? As práticas magnéticas ou os agentes anestésicos acarretam, por vezes, os mesmos fenômenos. Aqui, cara, Kardec já tinha percebido que o anestésico levava o cara a desdobrar. É o que praticamente, vamos dizer, se hoje nós estamos falando do ZQM, cara. É. Impressionante. Naquela época ele já está percebendo que tinha essa relação. Cara, isso é fantástico. Kardec. Gabriel não, é Gabriel Delane, aliás. Delane, né? Delane. Mas é oposto. Aqui, ó, 1899, cara. É. Mais de 100 anos. Entendeu? Então é a coisa que... Aí outro trecho da obra dele. Esta necessidade do sono durante o desdobramento se explica, primeiro, pelo fato de que a alma não pode estar simultaneamente em dois lugares diferentes. A alma não pode estar simultaneamente em dois lugares diferentes. Por quê? Porque a alma é indivisível. Depois, a referida necessidade se pode compreender pela grande lei fisiológica do equilíbrio dos órgãos, segundo o qual todo o desenvolvimento anormal de uma parte do corpo se opera em detrimento das outras. Se a quase totalidade da energia nervosa é empregada para reproduzir no exterior uma manifestação visível, o corpo, durante esse tempo, fica reduzido à vida vegetativa e orgânica. E as funções de relação ficam temporariamente... Ele está falando aqui praticamente das materializações. A pessoa entra em sono profundo. Então, como sai a energia do corpo físico, então essa energia é usada lá, então ele não tem como estar ativo cá. É isso que ele está falando. Tá certo? O que a experiência de médios revela? Ou revelou? Tanto faz. Eurípides Bassanufo. Esse cara tá perseguindo a gente, cara. De novo. Ele foi educador, político, jornalista, tal. Fundou lá o Colégio Allan Kardec Sacramento, tal. Esse aqui é só... O que interessa mesmo é isso aqui. Jorge Rizini publica a obra Eurípides Bassanufo, O Apóstolo da Caridade, e nós vamos tirar esse trecho de lá. Era comum Eurípides Bassanufo, no pátio do colégio, ou em plena sala de aula, entrar em transe sonambúlico. As pálpebras então fechavam-se, o rosto ficava pálido, o suor escorria e seu espírito libertava-se. Os alunos, já acostumados com o fenômeno, ficavam em silêncio à espera de que o professor abrisse os olhos e narrasse o que vira ou o que fora fazer em espírito pela cidade, uma cura, um parto, ou verificar por que determinado aluno outra vez fugiram do colégio. Então, isso era tão comum que os alunos já sabiam. O cara parou lá no meio da aula só, deixa eu me quieto que ele está viajando. Isso é quieto. E depois que ele matava, o que é que você viu? O que é que você... Olha você vê. Né? Bom, certa vez, disse Eurípides Bassanufo, sorrindo, após o transe durante uma aula.
Presta atenção. Acabo de estar em uma residência atrás da Igreja do Rosário, fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já é pai e está a caminho daqui. Vem a cavalo e com roupa de montaria. Ele está, neste momento, apeando em frente ao colégio. Olha, o cara está vendo tudo que está lá fora. Vai agora subir os degraus da escada. Quando ele entrar na sala... Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar em pé e depois sentar. Atenção, ele vai entrar. Olha você ver. E o homem com chapéu e roupa de montaria entrou muito aflito, pedindo a Eurípides Bassanov que fosse urgentemente fazer o parto, pois a mulher dele, né, estava passando muito mal. Olha você ver. Acalme-se, respondeu o médico, sorrindo. O médico é Eurípides. Fiz o parto há 5 minutos atrás. Não é possível, senhor Eurípides. Há 5 minutos atrás eu teria visto o senhor pelo caminho. O senhor não me viu porque eu fui em espírito. Mas eu vi o senhor. Pode voltar para sua casa sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem, porém, duvidou e, temendo pela vida da mulher, levou Eurípides, quase à força, né? A parturiente, com a filha, quer dizer, a mulher dele, com a filhinha deitada ao lado, ao ver o médico, exclamou: o senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e bebê estamos passando bem. É impressionante. Esse caso aqui, época, né? Que esse caso aqui, Arthur, ele tem um detalhe muito interessante. Uhum. Porque, além da manifestação, houve uma materialização. Porque se o Eurípides Bassanov fez o parto, para o espírito não consegue pegar na matéria. Uhum. Ele teve que se revestir da matéria mais condensada, para poder fazer o parto. Então, além de ir lá na bicorporeidade, houve a materialização lá para fazer o parto. Fantástico esse caso. Realmente. Aí vem o livro de Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. Eis como o Dr. Tomás Novellino, um dos seus alunos de Eurípides, descreve um desses impressionantes desdobramentos. Desprendia-se facilmente, transportando-se em espírito à distância. Quantas vezes, em aulas, ele pendia a cabeça, caía em sono e permanecia assim por alguns minutos. Então, nós estamos dando um testemunho de uma pessoa que foi aluno de Eurípides. Então, para mostrar que os alunos dele sabiam o que estava acontecendo. Uhum. Era por ocasião da Primeira Grande Guerra e com horror descreveu os combates que tinham sido testemunha. O cara foi lá na guerra e viu que estava lá. Desprendia-se outras vezes visitando doentes à distância. Presença muitas vezes sentida e notada por alguns dos seus enfermos. Sentia a ação dos pensamentos de muitos de seus amigos e enfermos, que o chamavam de longe. Olha você vê. E que insensibilidade mediúnica também, né, Arthur? Diga-se de passagem. Ivone do Amaral Pereira. No livro dela, Devassando o Invisível. Como de hábito, independente sempre de nossa vontade, tivemos o espírito arrebatado para um voo pelo espaço, cuja finalidade se manteve velada ao nosso entendimento terreno até hoje. Então, ela foi para lá não saber por quê. Uhum. Pois, de coisa alguma, conseguimos recordar-nos ao despertar. Apenas pudemos perceber que fôramos atraídas sob as injunções de Charles. Charles era o mentor dela, né? Pois que o víamos aproximar-se distintamente antes de lançar a descarga fluídica que nos levou a adormecer magneticamente, olha aqui, no trânsito que se seguiu. Fica claro ou não? Ou seja, ela só saía do corpo quando ele jogava o magnetismo dela, ou seja, dava o passe, ela entrava em sono e levava o espírito para onde queria. A necessidade aí. E a própria espírito do pessoa vigila não vai. Aí, mais na frente. Na noite de 18 de março de 1958, no entanto,
encontrando-nos durante numa temporada na residência daqueles nossos familiares, eis que a figuração espiritual de Charles, envolvida em uma luminosa e bela roupagem de iniciado hindu, apresentou-se à nossa visão e adormecendo-nos em sono magnético, como habitualmente arrebatou nosso espírito, deixando o corpo carnal imerso em letargia. Passando o primeiro atordoamento, fenômeno invariável nesse gênero de desprendimento, nós nos reconhecemos no recinto da própria residência da paciente, sem alçar ao espaço, acompanhada pelo nobre amigo, mas rodeada de seres disformes, extravagantes, feios, grotescos e repulsivos. Ou seja, ela saía do corpo, ficava um pouco atordoada, depois tomava consciência de si, começou a ver o ambiente e estava cheio de espíritos perturbadores lá. É isso que aconteceu. Mas presta atenção. Sono magnético habitualmente, letargia, tá aí. Se fosse possível, esse pediu a pessoa em vigília fazer, por que levou em letargia? Por que ela caiu em letargia? Por que provocava o sono magnético? Então, temos aí descrições completamente concordantes entre si, aquilo que você ressaltou no início, a questão da concordância universal, né? Descrições exatas. Sim. Tudo está fechando, não tem nada contrário a nada. O inexplicável caso de Emília Saget. Esse é inexplicável mesmo. Vários são os autores que citam. Kardec, inclusive, cita ele quando ele falava da obra de Perti, um escritor, ele estava comentando, e ele cita essa Emília. A Alexandra Casacoff fala dela, Leon Denis também, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ari Alex, Hernando Guimarães Andrade e Hermínio de Miranda. Isso eu estou citando os livros que eu tenho, que eu vi, que eu pesquisei. Não quer dizer que só esses, né? Mas é porque eu tenho e vi. Então, ela era uma professora de francês que pratica em 1845 em um internato de Letônia, que teria a capacidade de se duplicar. Então, parece que ela se duplicava. Então, tinha duas Emílias em uma só, não, era duas. Né? Essa palavra estranha aqui é duplo, tá? O Wikipedia não traduziu, mas é duplo. Então, aqui nós temos exemplo representativo dela. Então, vamos supor, a Emília estava aqui sentada e o duplo dela aparecia aqui. Exatamente igual, com a mesma roupa, tudo a mesma coisa. E como ela era professora, o que acontecia? Ela escrevia... Então, enquanto a professora escrevia no quadro negro, o que seria estudado no dia, as alunas do pensionato vão Neuwelk para meninas prestavam atenção em todos os seus movimentos. Então, ela estava escrevendo no quadro, os meninos tudo prestando atenção. Então, Emília Saget, de 32, riscava a superfície da lousa com a letra cursiva em giz branco. De repente, as 3 alunas presentes na sala de aula perceberam algo bizarro. Outra pessoa surgiu ao lado da senhorita Saget, uma mulher idêntica a ela, imitando todos os seus movimentos, mas sem qualquer giz nas mãos. Aí conseguimos ter uma imagem na internet aí fantástica, porque ajuda muito bem a entender, né? Então, aqui é a verdadeira, né? Vamos dizer assim, essa aqui é a verdadeira. Estava lá escrevendo. Aí vinha a outra e fingia que estava escrevendo. Igualzinha a ela. Bom, levando-se em conta que aonde está a inteligência está o espírito, então o espírito dela está aqui. Então, quem é esse aqui? Não pode ser o espírito dela, porque o espírito não divide. Ninguém conseguiu explicar isso até hoje. Eu vou levantar uma hipótese, que pode ser sim ou não, é uma hipótese mesmo, que, na verdade, se é possível um espírito obsessor tomar a forma de uma pessoa viva, então aqui nós temos o caso. Nós temos o caso de um espírito obsessor que se fazia passar por ela, usando a aparência dela, a fisionomia dela, tudinho dela. Então, quem via por fora não entendia de nada, a mulher duplicou. Tem 2 Emílias ali, tá certo?
E o que aconteceu com isso? Ela não parava em colégio nenhum, cara. Todo lugar eles mandavam ela embora. Então, aqui, vamos lá. Aí, peraí, é só isso aqui, ó, só para confirmar lá. O espírito pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos diferentes? Não, o espírito é indivisível. É só confirmando o que nós estamos falando. Não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Não pode ser encarnado e desencarnado, não pode dois seres de jeito nenhum. Né? Vamos lá. Aí, vamos lá. Aí aqui está a Casacoff que vai falar. Quando lhe perguntaram o que queria dizer com isso, ela respondeu que por toda parte por onde tinha passado, e desde o começo de sua carreira de professora, na idade de 16 anos, então desde 16 anos ela dava aula, tinha estado em 18 casas antes de ir para Neuwelk, os mesmos fenômenos se tinham produzido. 16 casas, com aquela então era 17. Então, todos os lugares que ela ia para dar aula, acontecia aquele fenômeno. Outra Emília aparecia, ela era mandada embora. Aí ia para outro lugar, ninguém conhecia, daqui a pouco começava a aparecer esse espírito. Então, por isso que eu acho que é obsessão. É uma coisa. Né? Um espírito que estava produzindo aqueles fenômenos para prejudicá-la. Para prejudicá-la. É a única explicação que eu achei razoável. Faz todo sentido. Mas mesmo assim, é o seguinte, se um espírito desencarnado teria condições de assumir a aparência de um encarnado. Essa é que é a ressalva. Eu não sei. Você não tem essa informação, mas tá aí. Se não tá, aí não tem como explicar de jeito nenhum. Tá certo? Aí não tem como explicar. Agora, se pode, se consegue, um caso ou outro consegue, então está explicado, é um obsessor. Ok? Bom, a aparição de Francisco de Assis seria de pessoa viva, porquanto o consideram reencarnado como Chico Xavier. Pergunta que você está fazendo, né? Então, como tem pessoas que acham que o Chico é o Francisco de Assis, então, se o Francisco de Assis manifestar, então nós podemos ter aí uma manifestação do espírito de pessoa viva. Será? Vamos voltar lá no Marlene Nobre, no livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Então, vai relatar que Chico Xavier fazia uma visita todo ano à colônia Santa Marta, em Goiânia. E que no ano de 1982, ocorreu em 14 de dezembro. Tá? Aí, vamos na narrativa. Então, as próprias palavras de Marlene. Mas era de se ver a alegria dos pacientes com a visita do Chico. Os pacientes internos, né? Da colônia. Nessas ocasiões, acompanhava Dona Elba Álvares, responsável pelo trabalho espiritual na colônia, e uma grande caravana com alguns amigos. Em uma dessas visitas, contou Dona Elba a Carlos Bacelli. Então, é uma testemunha que foi com o Chico que vai contar o que aconteceu lá. Né? Nessa visita de 14 de dezembro de 1982, Chico estava vivo ainda. Chico começou a chorar. Preocupada, ela, Dona Alma, perguntou ao médico se havia alguma coisa errada. Não, minha irmã, está tudo bem. É que o patrono espiritual da colônia recebe-nos à porta, dizendo que hoje abraçará e beijará conosco a todos os infelizes companheiros internados nesta casa. Quanta emoção! O patrono espiritual da colônia é o venerável Francisco de Assis. Quanto exemplo! Então, veja bem. O Chico está chegando na colônia, aí aparece o Francisco de Assis. O espírito não é divisível. Como é que fica? Seria ele falando com ele mesmo, segundo... Ele falando com ele mesmo. O espírito não é divisível. Não se divide. Esse é um exemplo claro. Outra coisa, eu não tenho conhecimento de que algum espírito encarnado na Terra seja patrono espiritual de algum lugar. Você tem, Arthur?
de Júpiter eu falei, né? São Luís. Tá certo? Mas na Terra, um espírito encarnado na Terra, sendo patrono de algum lugar, patrono ele tem que dar assistência. Mas como que vai dar assistência se você está agarrado no corpo, aqui na Terra? Dentro do próprio sistema, do fuso horário, de tudo. Meio estranho. Ou impossível. Então, vemos aí o quão sem base, né, essa informação aí, essa tese de que Chico Xavier seria também a reencarnação de Francisco de Assis, uma vez que ele mesmo teve um encontro com Francisco de Assis nessa ocasião. Então, desmonta completamente essa tese, apressada e até irresponsável. Vamos piorar um pouquinho? Sim. Bom, então dizem que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Uhum. Então eles dizem que Chico foi Kardec, que Chico foi Francisco de Assis, que Chico foi João Evangelista. Isso. E também dizem que Kardec foi Platão. Então, Chico foi Kardec, Kardec foi Francisco de Assis foi João Evangelista foi Platão. Beleza? Isso. Então tá. Na codificação nós temos a manifestação de Platão e de João Evangelista se dando os prolegômenos. E aí, como é que fica? Junto com Kardec, porque então ali seria manifestação de espírito de pessoa viva. E essa história de que os espíritos podem se substituir é quando o evocado não pode ir. E não teve nenhum dos casos, nenhum dos dois foram evocados. Eles manifestaram espontaneamente. Quando há manifestação espontânea, eles manifestam naquela aparência da reencarnação que ele mais gostou, que ele mais valor, sei lá, que mais gosta, e ponto. Certo? Sim. Então, se fosse, então nós tínhamos lá o Kardec e dois personagens dele manifestando. Ah, não dá, né? Dividindo em 3. E a substituição não cola porque só tem substituição quando é evocado e quando ele não pode ir. Mas se ele estava lá, como Kardec, você está lá como Francisco de Assis. Difícil. Mas está aí. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la. Mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando. Procedimento sempre pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. Sem comentário. Então, esse material está no meu site. Quem quiser entrar, está lá, paulosnetos.net. Tem uma categoria e-book lá, põe em ordem alfabética, tem lá esse e-book, pode baixar. São somente 360 páginas. Somente. Se você ler 10 páginas por dia, com 36 dias, você lê. Fácil. Assim. Então, é fácil. É um trabalho. Eu sinceramente, não vi nenhum trabalho igual, de nível, de profundidade igual a esse. Né? A repercussão dele para os estudiosos foi muito positiva, graças a Deus. E eu não me sinto assim, para a verdade, eu sinto todo orgulhoso. Não, porque eu tenho certeza que muita coisa que a gente faz não é a gente que faz. Ou a gente faz porque é ajudado. Eu não posso assumir a glória de uma obra que eu sei que, se eu tenho participação pequena. Então, tá aí. Para vocês, disponível, a 0800, né? Não cobra nada. É tudo de graça, ok? Aqui está a lista das obras que nós trabalhamos para montar esse estudo. Aqui é só o que nós citamos aqui mesmo, claro. Não pegamos nada de outra, do e-book mesmo, que tem muito mais obra. As imagens que nós trabalhamos. E aqui está o nosso e-mail, né? Qualquer coisa, estamos aí, às ordens. E aí, nossa parte, Arthur, é isso. Perfeito. Então, tá aí, pessoal. Vimos aí, né, um trabalho robusto, sério, com uma série de pesquisas, né, de citações a outros pesquisadores, também a grandes vultos do Espiritismo, como
Gabriel Delan, né, esses casos aí contidos na própria codificação, Leon Denis, enfim, né, e todos dizendo a mesma coisa. Então, pessoal, hoje só pode pretextar ignorância quem quer, porque com o advento da internet, você tem possibilidades quase que infinitas de pesquisa, né? E, nesse caso específico nosso, o livro do Paulo Neto está sendo aí oferecido gratuitamente. Ô, Né? Arthur, eu diria não é só a internet, não. Eu diria antes da internet, a própria informática. Porque, veja bem, olha a facilidade, né? Eu, por exemplo, tenho todas as obras da codificação em PDF. Sim. Aí eu criei uma pasta e falei assim, obra da codificação, jogo tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Aí eu abro um arquivo. Neste arquivo que eu abri, eu posso consultar só aquele arquivo que eu abri, ou todos os arquivos que estão naquela pasta, cara. Então, essa foi a palavra e pum! Aí vai te. Quer dizer, a pesquisa, cara, ficou super fácil. Uhum. Mas muito fácil mesmo, muito fácil mesmo. E fora isso que você falou da internet e outras Sim. obras que você não tem em PDF. Então, Sim. é muito fácil hoje. A internet ela disseminou, né? Então, e vai vir mais inovação por aí, que nós estamos aí já com a possibilidade de internet através de satélite. Então, até quem mora em lugares distantes vai ter um acesso mais facilitado a isso daí. Então, pessoal, está aí, né? Bem claramente exposto essa questão da manifestação de pessoa viva, né? Com toda a parte teórica e bem redondinha. E vocês que gostaram, deem seu like, isso ajuda aí a plataforma do YouTube, né, o algoritmo do YouTube a oferecer esse estudo a mais pessoas, porque ele entende que houve uma boa receptividade, né, do estudo. Né? Então, compartilhe também, é muito importante, né? Porque aí vocês vão estar fazendo o que o YouTube também está fazendo, que é de sugerir as outras pessoas que assistam, porque só assim a gente efetivamente vai levar esses esclarecimentos a quem precisa e vão cada vez menos essas teses absurdas que, inclusive, colocam o espiritismo em xeque, né? Ridicularizam, às vezes, né, por vezes, o espiritismo, que são feitas sem qualquer tipo de embasamento, inclusive passando por cima de princípios e ensinamentos doutrinários, o que é muito sério, né? Então, é por isso que nós, e mais especificamente o Paulo, nesse estudo, temos feito esse esforço aí de levar esse esclarecimento para que realmente nós não nos percamos frente a tantas teorias absurdas, exotismos, sensacionalismos, e deixemos de lado, né, a doutrina espírita, o ensinamento verdadeiro que a doutrina espírita nos passa. Bem, então, lembrando, né, também que na próxima quarta-feira estaremos aqui num novo horário, mais cedo, né, para quem gosta de dormir mais cedo, acho que a grande maioria aí, né, gostou, né, dessa mudança de horário. Nós iremos, então, passar a um programa, entrar às 8 da noite, né, e vamos aí até mais ou menos umas 9h20, 9h30, essa é a média de duração dos nossos estudos. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas a média tem sido bem essa, tá? Agradecemos a todos e vamos aqui rapidamente, temos aqui breves perguntas, acredito até que foram respondidas, mas o Mário Domingos, por exemplo, nos diz, mas no caso de Lázaro, saiu do corpo e voltou? No caso, Lázaro é diferente, né, Paulo? Não, o caso do Lázaro é o seguinte, ele tem, na verdade, ele teve aparência de morte, porque ele não morreu. Porque se ele tivesse morrido, ele não voltava para o corpo. Claro. Agora, o máximo que poderia acontecer com ele é ter passado com um EQM, e contar o que ele viu do lado de lá. Ninguém perguntou, ele não contou, então não sabemos nada. Mas Lázaro, na verdade, não estava morto. Isso é fato, tá? Porque morreu, não volta para o corpo, não. Então, ele foi ressuscitado, hoje atendeu a ordem de Jesus, assim, volta para o corpo e voltou, mas não estava ligado ainda. Lembra do cordão? Aquele cordão estava ligado ainda. Então, ele conseguiu retornar à vida. E naquela época, veja bem, não ia muito longe, não. Alguns casos que a gente sabe aí, de pessoas, família é muito comum ter túmulo, né?
e vai colocando toda a família naquele mesmo lugar. Aí vai, um certo tempo, vai colocar, tirar abrir a cova lá, descobre que o morto virou. Ué, peraí, virou como assim? É porque foi enterrado vivo. Mas como foi enterrado vivo? O cara foi dado como morto. Com a ciência que a gente tem hoje nem tanto, mas um pouco tempo atrás, se enterrava pessoas vivas, imagine na época de Lázaro. Imagina. Que nem atestado do médico tinha, porque quem morreu. Parou de respirar, e lá o enterro era imediato. Era assim, não ficava de um dia para o outro, né? Na hora, morreu, respirou, vamos enterrar. E pronto. Então, certamente foi uma pessoa que foi enterrada viva. E que Jesus conseguiu fazer voltar. Sim, sim. Possivelmente um estado de catalepsia, né? Catalepsia, exatamente. A respiração fica bem suave, o batimento cardíaco vai quase a zero, e dá a impressão de que estava morto, mas, como o Paulo bem disse aí, não estava. E uma última pergunta aqui, está um pouquinho fora do nosso tema, mas vamos lá. Como foi falado de sonambulismo, como lidar com um sonâmbulo quando ele demora a voltar? Isso aí mesmo, não tem nem como falar, porque realmente eu não sei como fazer para a pessoa voltar. Acordar, eu acho que eu acho até perigoso. Me explicar o porquê também não sei, não, porque para dar um choque de retorno, tem que deixar ela agir. Tá? Agora, o que pode, talvez, acontecer é quando a pessoa inicia o processo de sono, você conversar com a pessoa, o espírito dela, na verdade, vai entender o que você está falando e possa agir. Tipo, você faça, não demora a voltar, entendeu? Sabe? Algumas coisas, umas ordens, vamos dizer assim, umas ordens dadas para ele, para que ele possa assumir. Eu só vejo isso aí, mas é chute mesmo, não tem nem ideia. Perfeito, então, tivemos essas duas perguntas. Agradecemos a todos aí pela participação, vendo que vocês estavam aí bastante interessados e trocando impressões. E nos vemos aqui na próxima quarta-feira, neste novo horário, às 20h. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Falou.